Perceba que se você quer desenvolver a visão que Deus te deu, aquela marca que vai ser o seu legado por meio da vida e da visão que Deus te deu, você precisa identificar qual é esse conteúdo, e eu não estou falando só de conteúdo do ponto de vista intelectual, livros, etc., mas identificar aquele tema, aquele assunto, aquela especialidade em que Deus vai tornar você o melhor para que isso possa acontecer. Quais são as coisas mais importantes sobre as quais você vai falar a vida toda e precisa ser o melhor nisso? Bom, essa é a pergunta de hoje que eu quero trabalhar como um dos pilares dessa série de podcasts, 6 pilares para transformar a sua visão num legado. E esse é um dos pilares que eu tenho aprendido ao longo desses mais de 40 anos de ministério. Esse é o Envisionar Podcast em parceria com a Rádio Transmundial. E nesse terceiro episódio dessa série, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre como produzir o conteúdo que você vai ser o especialista nele, que vai ser sua marca. Como eu já mencionei em episódios anteriores, se eu mencionar nomes como Billy Graham, Nelson Mandela, Martin Luther King Jr. e outros, você vai lembrar de uma coisa. Billy Graham, por exemplo, foi o evangelista. Como pregar uma mensagem de desafio às pessoas sobre o evangelho, que na verdade é uma coisa só, é como você aceita Jesus na sua vida, como pregar isso a vida inteira, sem ser cansativo, sem ser monótono e aperfeiçoando cada vez mais aquela única mensagem. Como no caso de Nelson Mandela, lutar contra o apartheid e falar a mesma coisa durante anos e anos, sem ser cansativo, sem ser monótono e tornando-se um especialista naquilo. Bom, cada um de nós tem basicamente uma coisa sobre a qual a gente vai falar bastante e para a gente não ficar na monotonia ou no raso, a gente precisa pegar aquela única coisa e se aperfeiçoar, se aprofundar nisso cada vez mais. Por exemplo, John Maxwell é conhecido por um especialista em liderança. E numa das palestras que eu ouvi do John, ele fala o seguinte, que a um determinado momento da vida ele começou a ler 1 hora por dia sobre liderança durante 5 anos, para ir se aprofundando naquele tema. De início era chato. Nossa, amanhã eu vou ter que ler mais 1 hora. Mas depois de 1 ano, aquilo começou a ficar interessante. E depois de 2 ou 3, aquilo parecia algo absolutamente natural. E quando deu os 5 anos, nem parecia que tinha passado tanto tempo. Perceba que ele foi se aperfeiçoando, se aprofundando e assim por diante. Não importa qual é a sua área de atuação, não importa se você é um pastor, um líder, um profissional, um especialista em alguma coisa, você vai precisar criar o conteúdo daquilo que vai tornar você um especialista para deixar um legado. Quando a gente quer ser especialista em muita coisa, a gente não é especialista em nada. Então, uma das coisas que se torna um pilar para você transformar a sua visão num legado é você identificar exatamente qual é o tema, qual é o assunto, qual é aquela causa na qual você vai se especializar cada vez mais e vai se aprofundar e vai chegar um momento que você mesmo vai estar criando conteúdos novos, coisas novas, para que isso gere um impacto na vida de outras pessoas. Bom, no meu caso, como eu mencionei anteriormente, desde a adolescência eu sou apaixonado por liderança. E para que isso pudesse ser algo profundo para mim inicialmente, depois para poder ajudar outras pessoas, desde os primeiros tempos de ministério, na verdade desde a faculdade de teologia, eu comecei a ir mais para o lado prático de liderança. Na faculdade existiam várias especializações que você podia fazer no final do seu curso. Eu quero me tornar um exegeta, estudar a Bíblia, línguas originais, etc. Eu quero ser mais teólogo. E eu fui para o lado mais prático, o lado ministerial, que tem a ver com liderança. Depois, nos primeiros anos do nosso ministério, eu comecei a
ver a carência e necessidade de liderança que já havia naquela época, há mais de 40 anos atrás, e eu lembro que a gente produziu na época umas apostilas, né? O pessoal da nova geração nem sabe direito o que é isso, mas não era livro, não era um guia bonito como esse, mas eram apostilas sobre liderança, e a gente ia pegando tudo que a gente podia na época para formar aquilo. Depois, nos anos seguintes, na segunda etapa de ministério, que eu já era diretor de uma organização e a gente tinha também uma editora, a gente lançou revistas sobre liderança, a gente começou a reunir pessoas especializadas em liderança para produzir materiais. Foi aí que, por uma direção de Deus, ao mesmo tempo uma pressão da Raquel, da minha esposa, e as perguntas que as pessoas faziam, como é que você fez isso, como é que você fez aquilo, eu produzi o primeiro livro de liderança que eu escrevi na vida, chamado 50 Segredos para o Líder, que era assim, as pessoas perguntavam, qual é o segredo para fazer isso, qual é o segredo para fazer aquilo? Na verdade não tinha muito segredo, mas era como compartilhar essas coisas práticas e assim por diante. Eu fui construindo ao longo do tempo essa jornada de liderança que depois foi agregada de alguns outros temas. Eu comecei a perceber que na Bíblia, quando Jesus fala sobre liderança, ele trabalha primeiro o discipulado, primeiro os fundamentos do que é ser um líder. E isso tem a ver com ser mais parecido com Jesus, se tornar um discípulo de Jesus. Depois eu comecei a perceber que líderes que têm grandes sonhos, mas que não sistematizam isso, criam planos, preparam estratégias, acabam não se tornando líderes efetivos. Então, como eu gostava disso, eu acabei me tornando também um especialista nessa área de planejamento, especialmente dentro da área cristã e igrejas e organizações cristãs e assim por diante. Mas tudo isso levava para um ponto. Como é que a gente ajuda os líderes a serem efetivos? Como é que a gente ajuda os pastores a serem estratégicos? Como é que a gente ajuda os profissionais cristãos a serem missionais, a atingirem seu foco, sua missão nesse mundo? Ao longo desses anos todos, eu fiz inúmeros testes. No período em que a gente dedicou em Vitória, na equipe pastoral da Primeira Igreja Batista lá em Vitória, foram 7 anos, eu fiz inúmeros testes, eu escrevi materiais, eu fiz testes com palestras, com cursos, com apostilas, com materiais de capacitação, que hoje se tornaram livros e recursos que abençoam muita gente. Eu transformei apostilas e esboços e sermões e estudos e cursos em pequenas publicações para fazer um teste, e depois isso foi para editoras maiores e grandes editoras. Enfim, é uma jornada de aperfeiçoamento, mas tudo, no meu caso, tinha a ver com liderança. A gente começou cursos, depois criamos trilhas, depois criamos projetos e programas de capacitação, e agora nós temos coisas bem estruturadas, por exemplo, na Envisionar, para ajudar igrejas a criarem um programa contínuo de capacitação de líderes, a implementar uma cultura de discipulado nas suas igrejas, um programa para que as igrejas possam fazer o seu plano estratégico, um programa para ajudar os profissionais a descobrir e identificarem sua missão de vida e assim por diante. Mas tudo isso é fruto de uma jornada, de um processo que tem anos e anos de dedicação, estudos, aperfeiçoamentos, testes e assim por diante. Bom, essa é uma coisa estratégica para que você possa efetivamente desenvolver algo que vai deixar uma marca, um legado. Provavelmente o Billy Graham pregou um sermão só ao longo da vida toda. Mas não foi a repetição de um primeiro sermão que ele fez. Foi o aperfeiçoamento da mensagem do Evangelho para alcançar o coração das pessoas, e ele foi entendendo como isso podia ser aperfeiçoado, e assim por diante, até que ele alcançou o mundo inteiro, lotou estádios e alcançou milhões de pessoas com aquela mensagem. Perceba que se você quer desenvolver a visão que Deus te deu, aquela marca que vai ser o seu legado por meio da vida e da visão que Deus te deu, você precisa identificar qual é esse conteúdo, e eu não estou falando só de conteúdo do ponto de vista intelectual, livros, etc., mas identificar aquele tema, aquele assunto, aquela especialidade em que Deus vai tornar você o melhor para que isso possa acontecer. Então, eu queria deixar algumas tarefas de casa para você.
Primeiro, quais são os temas ou o tema em que você vai se tornar especialista? Aquela coisa que queima no seu coração e que você quer saber mais, estudar mais, se aprofundar mais e talvez até criar algo que não exista sobre aquilo e que vai ser a sua marca. Segunda coisa, por que alguém te chamaria para falar sobre isso? As pessoas querem ouvir os melhores, os especialistas, aqueles que não só são teóricos, mas que estão pegando aquilo e colocando na prática. Por que alguém te chamaria para falar sobre esse tema que você ama tanto e quer se tornar o especialista? E terceira coisa da lição de casa é como você está aperfeiçoando isso a cada dia? Como você está estudando, lendo, criando, testando, interagindo com outros, acertando e errando? O que você tem feito para multiplicar isso? Voltando ao meu exemplo pessoal, como eu falei, eu comecei lá com uma apostila, que depois se transformou num livro, que depois se transformou num curso. E se eu pegar um só exemplo disso, eu comecei a fazer alguns desses exercícios que eu estou sugerindo para você aqui nessa série de podcasts, que depois se transformaram num livro chamado Tempo, Agenda e o Foco, que depois se transformaram num livro e num recurso como esse, que é um guia para que você possa trabalhar com a sua liderança, o legado de vida. O significado de o tempo, a agenda e o foco não é simplesmente como pôr mais coisas na agenda, mas o que você vai fazer com o tempo da sua vida, com a agenda da sua vida e com o foco da sua vida e como vai deixar um legado. Então, a gente tem hoje não só exercícios práticos como livro, como guia, depois isso se transformou num curso na nossa plataforma, é parte de uma trilha maior de capacitação de liderança e isso impacta milhares de vidas. Perceba que isso é aquele tema para o qual Deus te chamou para fazer diferença. E eu espero que você, fazendo a lição de casa, respondendo qual é o tema em que você quer se tornar esse especialista, por que alguém te chamaria para falar disso e como você está aperfeiçoando isso a cada dia, deem para você um dos pilares mais estratégicos para que você não só seja conhecido, a ideia não é de ser conhecido ou ser famoso, mas como você vai ser cirúrgico para causar impacto na vida das pessoas e usar isso para que Deus execute por meio de você a visão e deixe um legado por meio da sua vida. No próximo episódio a gente vai falar sobre mais um desses pilares. Até lá e Deus te abençoe.